Bom, então vamos lá. A gente estava falando sobre o algoritmo de Huffman, foi o que a gente falou o último, agora a gente vai falar sobre Lempel-Ziv, né? É o outro algoritmo de compressão, né? E que a diferença do algoritmo de Huffman em relação ao a diferença do Huffman em relação ao Lempel-Ziv é que no Huffman você precisa conhecer as distribuições de probabilidade, né, dos símbolos, enquanto no Lempel-Ziv você não precisa. Você sai comprimindo sem precisar saber de todas as informações sobre os símbolos da fonte, né? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre ele. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Né? A gente falou... falei isso aqui com vocês, né? Quando a gente não conhece previamente a distribuição de probabilidade da fonte, aí a gente vai usar o algoritmo Lempel-Ziv. Né? E ele se baseia na construção de um dicionário. Então, eu vou construindo. O dicionário é basicamente isso aqui, né? Isso aqui é o dicionário. Na codificação de Huffman, você, baseado nas distribuições de probabilidade, você constrói o dicionário e a partir do dicionário você sai codificando, né? A gente fez isso na aula passada. Até vocês fizeram lá um exercício com isso. O de Lempel-Ziv é diferente. À medida que eu vou codificando, eu vou construindo o dicionário. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu vou construindo o dicionário dinamicamente. E aí, o Lempel-Ziv é muito usado aí, né? Eu falei com vocês no Zip, GIF, ARG, PNG, aí por aí vai, vários arquivos aí, formatos, tanto de imagem quanto de compressão, né? Imagens comprimidas e compressão. Aqui é basicamente qual é o processo. Vou mostrar aqui o processo para vocês, mas só por aqui às vezes é meio complicado de entender. Mas o algoritmo é esse aqui. Você lê a sequência de símbolos que a fonte está gerando, procura a maior sequência de símbolos que ainda não está no dicionário, substitui essa sequência de símbolos pela maior sequência que já está no dicionário, seguido do símbolo que difere do novo símbolo, insere essa sequência de símbolos no dicionário e repete o processo até o final. Eu tenho uma outra apresentaçãozinha aqui, esse PDFzinho, esse PowerPoint aqui, que dá esse exemplo bem legal aqui, né? A gente trabalhar com exemplo é melhor do que tentar entender o algoritmo sem olhar o exemplo, é mais difícil. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Dado uma sequência a ser codificada, comprimida, vou codificar essa sequência. Peguei essa sequência, uma sequência simples, que tem dois símbolos só, mais fácil da gente entender. Tem só dois símbolos, A e B, tá certo? Mas, né, umas sequências aqui de A e B. Então, como que a gente vai codificar? Esse aqui é o algoritmozinho que está lá, né? Pega a menor sequência que ainda não existe no dicionário, substitui essa sequência, excluindo o último símbolo pela representação equivalente do segundo dicionário, repete o último símbolo, inclui a nova sequência no dicionário e começa novamente. Então, vamos lá. Como assim? A mensagem que eu vou codificar é essa aqui de baixo, né? A, B, B, A, B, A, B, B, A, B, A, B, 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 A. Isso aqui que é o que eu vou codificar. Então, originalmente eu tenho isso aqui. E aqui embaixo eu vou botar o que está codificado. Então, é isso que eu vou seguir aqui. E aqui, na direita, eu vou ter o meu dicionário, que a princípio está vazio. Então, inicialmente, o dicionário está vazio, certo? Então, o que eu vou fazer? Como o dicionário está vazio, eu vou fazer o seguinte, né? No começo vai parecer um pouco estranho, depois a gente vai entendendo à medida que eu vou codificando. Eu vou olhando símbolo a símbolo, cada letra aqui é um símbolo. Então, eu vou olhando símbolo a símbolo e vou olhando se ele já está no dicionário. Então, primeiro eu olho o primeiro símbolo aqui, que é a letra A. Letra A está no dicionário? Não, não está. Botei A aqui porque vai entrar depois, mas a princípio o dicionário está vazio e o A não está no dicionário. Se o A não está no dicionário, o que eu faço? Eu vou pegar, olha o que eu tenho que fazer.
O que eu faço? Pego a menor sequência que ainda não está no dicionário. No caso é o A, que é a menor sequência que ainda não está no dicionário. Depois, no próximo passo, por exemplo, eu vou pegar A, mas A já vai estar no dicionário. Então, a menor sequência que não está no dicionário é AB. Né? Mas, por enquanto, é A, a menor sequência que não está no dicionário. Daí, eu substituo essa sequência, excluindo o último símbolo pela representação equivalente. Então, ou seja, eu vou pegar essa sequência aqui, excluindo o último símbolo. Ou seja, se a sequência é só a sequência excluindo o último símbolo só pode ser o vazio, né? É nada. Então, eu vou pegar o vazio, que é a sequência tirando o último símbolo, e vou substituir pelo equivalente dela que está no dicionário. No dicionário, por enquanto, ele está vazio, mas ele sempre tem, a princípio, né, o símbolo vazio, que é o que representa ele é o zero. Então, por exemplo, A, tirando o último símbolo, fica vazio. Vazio eu substituo por zero e repito o A aqui embaixo. Sempre assim que eu vou fazer. Então, o A entrou no dicionário e o símbolo que representa ele, desculpa, a palavra código que representa ele é 1. Né? É o bit 1, que é o que vai representar o símbolo A. Logo em seguida, eu venho e eu continuo aqui a compressão. Vou continuar a compressão, então eu vou ver aqui, o A eu já comprimi, né, já substituí por 0A. E em seguida, eu vou pegar aqui A já está no dicionário. Então, qual é a próxima coisa, a sequência que eu olho aqui? AB. AB está no dicionário? Não, AB não está no dicionário. Então, eu coloco AB no dicionário aqui, vou pegar a sequência AB, excluindo o último símbolo, excluindo o B, então fica só A. Então, A está no dicionário, A é representado pelo bit 1. Então, eu substituo A por 1 e repito o B aqui. Então, a sequência é sempre essa. Eu vou pegando a sequência que não está no dicionário e vou fazendo esses passos igual eu fiz agora. Vamos continuar, que até o final, quem ainda não entendeu 100%, acredito que até o final aí dessa sequência toda vai dar para entender. Próximo passo, botei AB. O último passo que eu faço, eu peguei o AB e botei AB no dicionário. Certo? AB, só que AB agora no dicionário, ele vai valer 1, 0. Aqui eu vou contando em binário, né? Eu tenho o primeiro vazio lá que é 0, depois eu tenho o A que é 1, o AB que é 1, 0, depois aqui vai ser 1, 1, depois 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, depois 1, 1, 1, 0, 0, 0, e assim por diante. Sempre colocando, né? Então, beleza. AB agora é 1, 0. Então, o que acontece? Vou olhar aqui, já codifiquei o A, já codifiquei a B. O próximo símbolo que aparece aqui para mim é B. B está no dicionário? Não. B não está no dicionário. Então, se B não está no dicionário, eu vou configurar B. Vou codificar B. O que eu faço para codificar B? Pego a sequência, que é o próprio B, tirando o último símbolo, né? A sequência tirando o último símbolo é vazio, né? Porque a sequência é só um símbolo. Então, se for ela tirando o próprio símbolo B, fica vazio. E aí, então, eu substituo pelo equivalente ao dicionário. O que é o vazio no dicionário? É 0. Então, eu vou botar 0 aqui. Só que, antes eu tinha botado 0. Só que agora, a palavra código, a última palavra código que eu já inseri no dicionário é 1, 0. Então, a última palavra código que existe no dicionário tem 2 bits. Se ela tem 2 bits, a partir de agora, tudo que eu pegar do dicionário e inserir aqui vai ter que ter 2 bits também. Então, se aqui eu substituir por 0, vai ser agora 0, 0. Então, fica 0, 0B. Então, B é substituído por 0, 0B. E B entra no dicionário. Entra no dicionário, vai entrar no dicionário com o valor 1, 1. E aí eu continuo aqui agora a codificação. Vou pegar a próxima letra. A. A está no dicionário. Então, vou tentar pegar um pouquinho maior a sequência. AB. Não, AB já está no dicionário. Então, eu continuo para uma sequência um pouquinho maior. ABA. ABA ainda não está no dicionário. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a sequência ABA, tirando o último símbolo. Então, ou seja, AB. AB está no dicionário e o valor dela é 1, 0. Então, eu vou substituir AB por 1, 0. E o A eu repito. É sempre assim, eu repito, quando eu encontrei alguma coisa que não está no dicionário, o último símbolo, né, a última letra aqui vai descer, eu vou repetir, e o que tinha antes eu vou substituir pelo que está no dicionário. 1, 0 aqui. Beleza? Então, ficou 1, 0A. A ABA vai ter o valor 1, 0, 0. Então, agora eu continuo. Depois do ABA tem a letra B. Mas B já está no dicionário. Então, eu tento agora com BB.
Então, bebê não está no dicionário. Então, se bebê não está no dicionário, o que eu vou fazer? Vou pegar a sequência, tirando o último símbolo, está tirando B, vai ficar só B. Então, B é o que no dicionário? É 1. Então, eu vou substituir B por... Não vai ser por 1, vai ser por 0, 1, 1. Por que 0, 1, 1? Porque a última palavra código aqui tem 3 bits. Então, aqui já tem que vir com 3 bits. Não importa se é 1, que são 2 bits só. Tem que colocar um 0 à esquerda, vai ficar 0, 1, 1. E o B, que é o último símbolo, eu vou repetir. E aí, bebê entrou aqui no dicionário. Bebê entrou no dicionário com o valor 101. Né? E aí, eu continuo codificando. Depois de bebê, eu tenho o quê? A. A já está no dicionário. Então, eu vou olhar um pouquinho à frente. AB. AB já está no dicionário. ABA. ABA já está no dicionário. Então, ABAB. Não, ABAB ainda não está no dicionário. Então, o que eu faço? ABAB. Eu vou pegar a sequência tirando o último símbolo, que fica ABA. ABA é o quê? É 100. Então, vou botar aqui 100 e desce o B. O B continua. Então, ABAB fica 100B. E ABAB entra no dicionário, com valor agora 110. Né? E aí, depois, eu vou para a próxima sequência. B, né, a próxima letra é a letra B. B já está no dicionário, então eu vou para a próxima. BB. BB também já está no dicionário. BBA. BBA não está no dicionário. Então, se BBA não está no dicionário, o que eu faço? A última símbolo que eu vou repetir, né? Corto o último, tiro o último símbolo e vejo só BB. BB é 101. Então, vai substituir BB por 101 e o A eu repito. E logo depois eu vou continuar a codificação, né? E BBA entrou no dicionário. BBA entrou no dicionário com valor 111. E aí, logo em seguida, eu vou continuar a codificação. A já está no dicionário, né? Se A já está no dicionário, o que eu faço? Eu substituo ela simplesmente pelo equivalente no dicionário. Acabou, né? Então não tem mais o que fazer. É só pegar o A e substituir. O A é o quê? É 1, né? Só que nós estamos agora com palavras códigos de 3 bits, então fica 001. Pronto. Então, isso aqui é esse cara aqui codificado. Beleza? Eu posso ser ir um pouquinho mais além e tirar o zero inicial. Por quê? Porque no começo, o primeiro símbolo que eu vou codificar, ele não está no dicionário. Então, ele vai ser sempre substituído por zero e ele mesmo. Então, esse zero no começo sempre vai existir. Então, se eu quiser comprimir um pouquinho mais ainda, eu posso tirar ele, porque seguindo o algoritmo, vai ser sempre zero e a primeira letra. Então, no fundo, no primeiro passo, eu posso simplesmente pegar a primeira letra, botar aqui, ela é igual a 1 e manter a primeira letra. Não preciso botar zero a primeira letra. Só não faço isso na primeira letra, porque sempre vai ser zero. E daí para frente, cada caso é um caso. Então, isso aqui, eu posso codificar usando isso aqui. Ó. E aí, vamos dar uma olhada se isso comprimiu realmente ou não comprimiu. Qual é o tamanho dessa frase aqui? Imaginando que isso aqui é um arquivo texto, se isso for um arquivo texto, um TXT, cada caractere desse tem 8 bits. Se cada caractere desse aqui tem 8 bits, cada caractere tem 1 byte, né? É um caractere na tabela ASCII, tem 1 byte, ou seja, 8 bits. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 letras. 17 caracteres. 17 caracteres vezes 8 bits cada caractere, 17 vezes 8, 136 bits. Então, originalmente, o arquivo ocupa 17 bytes ou 136 bits, certo? Depois que eu codifico esse cara aqui, esse cara ficou desse jeito aqui de baixo. Esse jeito aqui de baixo é o seguinte, cada letra dessa aqui ocupa 8 bits, porque ela ocupa lá o código dela lá na tabela ASCII, que são os 8 bits da tabela ASCII. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres de 8 bits cada um. E mais esses 1 e zeros aqui que são bits, né? Então, eu tenho mais 1 bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17? Não. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, exatamente. Aqui está 18 bits porque é esse de cima, ainda posso fazer com 17 bits. Se eu usar essa codificação de cima, que tem sempre o 0, eu vou ter então 7 caracteres, vezes 8 bits cada um, mais 18 bits dá 73 bits. Mas no fundo a gente viu que pode ir até para 72 bits, né? 72 bits são 9 bytes, né? Contra 17 bytes originalmente, ficam 9 bytes. De 17 para 9 bytes, eu comprimi praticamente pela metade, né, de ocupação. Beleza? Deu para entender a compactação aqui? Eu fiz só, isso aqui é uma continha só para a gente ver que de 136 foi para 73, né? 72 dá para ir. Deu para entender o processo de compressão? Vocês querem que eu repita ele? Querem que faça com outro exemplo? Deu para entender? Vou ouvir aqui de vocês. Quando a gente começa a falar, né? É um pouquinho confuso, à medida que você vai entendendo, eu vou fazendo, acho que vai ficando mais claro, né? Mas eu queria saber de vocês se deu para entender. Esse exemplo deu para entender que disso aqui ele vai se comprimir nisso aqui. Sim, não, talvez. Beleza. Já viu aqui uma resposta positiva. Então, beleza. Se deu para entender, show de bola. Bom, isso aqui é o processo de compressão, né? O arquivo ficou menor do que o original. Era 136 bits, ficaram 73 bits. E aí o grande negócio, não sei se vocês lembram, quando eu estava falando com Huffman, sobre Huffman com vocês, eu falei que depois eu comprimo, mas na hora que eu vou escrever isso num arquivo, por exemplo, eu tenho que escrever a mensagem codificada, mas eu também tenho que escrever o dicionário, né, que eu uso para descomprimir, porque na hora de descomprimir eu tenho que saber qual dicionário que foi usado para comprimir. Aqui eu não preciso disso. Aqui o dicionário ele é gerado dinamicamente durante o processo de compressão, e o mesmo dicionário, vocês vão ver que ele vai ser gerado dinamicamente no processo de descompressão. Então, se eu só souber do que eu tinha, que era isso aqui, ó, eu posso, né, que isso aqui é ele comprimido, eu posso descomprimir sem ter o dicionário. Eu vou gerando o dicionário e vou descomprimindo ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer a descompressão agora. Eu vou fazer o contrário, o processo contrário. Eu recebi o negócio comprimido, isso aqui é um arquivo zip, sei lá, e agora eu quero descomprimir, quero pegar o arquivo original, certo? Então, dada a sequência compactada, eu só tenho que lembrar que eu vou ter uma palavra código com um comprimento em bits igual da última entrada no dicionário, seguido de um símbolo. Então é sempre isso, né? Sempre que eu tenho é uma palavra código em binário aqui, seguido do símbolo. A palavra código, seguido do símbolo. A palavra código, seguido do símbolo. E o tamanho da palavra código é sempre a última palavra código do dicionário aqui que eu botei. Então, beleza. A não ser o primeiro é só a sequência, né? Que eu falei com vocês porque eu tirei esse zero aqui. Então, é só a sequência. Então, eu peguei lá, por exemplo, eu estou botando aqui representando A e B, mas se fosse um arquivo, seriam só bits. E esse aqui seria o código ASCII do caractere A. Aqui seria o código ASCII do caractere B. Então, isso seria uma sequência de bits zeros e uns, tá? Então, meu algoritmo ele precisaria, por exemplo, ler os primeiros 8 bits aqui, ver que era a letra A, coloca A no dicionário com código 1. Então, beleza, já botei A aqui. Logo em seguida, ele continua a compressão. O que ele vai ter sempre aqui? Uma palavra código, cujo comprimento é o comprimento que está aqui no dicionário, seguido de 8 bits aqui, que são o símbolo. Né? Então, ele vai pegar um 1, B. 1 é o que no dicionário? Opa, 1 é A. Então, esse 1B aqui vai virar AB. Então, ele vai descomprimir isso aqui para AB. Não só descomprime isso para AB, como coloca AB no dicionário. E agora AB é representado por um 0, né? Depois de 1, né, contando, 1, 0.
Então, agora, a palavra código do dicionário, a maior dela, né? Delas, a última palavra código que eu inseri no dicionário, tem comprimento 2. Então, a próxima sequência vão ser 2 bits que indicam uma palavra código, seguido de um símbolo de 8 bits. Esses 2 bits são 00, 00 é vazio, é nada. Então, esse 00B eu decodifico para B. Continuando, então, 2 bits, né, que indicam a palavra código, seguido do símbolo, né? 2 bits aqui. 2 bits aqui, 10 é AB. Seguido do símbolo A, então fica ABA. Opa, então isso aqui decodifica para ABA. E aí, opa, desculpa, eu não falei que eu botei B no dicionário, né? Que era o que eu decodifiquei aqui. Ia ser 1. E ABA, então, eu coloco no dicionário com 100. Eu tinha pulado esse passo aqui, né? Aqui, que na hora que eu peguei o B aqui, o B vai entrar com 1. E ABA, que vai entrar como 100. Beleza. Logo em seguida, então, o que eu vou comprimir aqui? Eu tenho agora palavras código com 3 bits, né? Então, eu vou ter 3 bits aqui representando a palavra código, que é o 0, 1, 1, e os 8 bits aqui que representam o símbolo, que é o símbolo B. 0, 1, 1 é o quê? Opa, 1, 1 é o B. Então, vai ficar B, B. Então, isso aqui é BB. Então, vai ser BB, e BB vai entrar no dicionário com a palavra código, né, 101, que é a próxima aqui da sequência. Beleza. Comprimir isso aqui para BB. Agora, vou para o próximo. 3 bits de palavra código mais, né, o símbolo aqui que tem 8 bits, que é o B. Então, os 3 bits 100 é ABA. Então, vai ser AB, ABA, B. Então, isso aqui vai decodificar para ABAB. Né? Logo em seguida, ABAB entra no dicionário, com valor 110. Né? E aí, a minha próxima, eu continuo decodificando daqui. Uma palavra código de 3 bits, seguido de um símbolo de 8 bits. Então, uma palavra código de 3 bits, 101. 101 é BB. Então, isso aqui vai ser decodificado para BBA. Né? BBA. E por último, eu tenho aqui 001, que são 3 bits aqui. 001 é A. Então, isso aqui vai ser decodificado para A. Pronto. Tem uma sequência, né, descompactada, que é idêntica ao original. Se a gente voltar, né, os passos lá, a gente vai ver que era isso que eu tinha originalmente. Decodifiquei sem precisar conhecer isso. Eu fui gerando isso aqui dinamicamente. Esse dicionário ficou igualzinho ao dicionário que eu tinha originalmente lá. Beleza? Então, assim que funciona o processo de compressão e descompressão do Lempel-Ziv. Né? Eu consigo dessa forma, então, comprimir uma informação e descomprimir, né? Descompactar a informação, sem precisar conhecer o dicionário. Eu não preciso armazenar o dicionário para descomprimir. Eu vou descomprimir, eu vou gerando o dicionário do mesmo jeito que eu gerei o dicionário durante o processo de compressão. Né? Qual a vantagem desse cara aqui em relação ao Huffman, então? É que como eu não preciso conhecer as distribuições de probabilidade, fica mais rápido eu comprimir. Né? Se eu tiver um arquivo, por exemplo, para comprimir, como é que eu comprimo um arquivo usando o Huffman, se for um arquivo grande? Eu tenho que primeiro passar por todo o arquivo, vendo qual é a ocorrência de cada símbolo, né? E aí eu vendo qual é a ocorrência de cada símbolo, eu passo pelo arquivo, imagina, eu vou assumir que cada símbolo, por exemplo, é um byte do arquivo. Então eu passo vendo, o byte 0 acontece quantas vezes, o byte 1 acontece quantas vezes, o byte 127 acontece quantas vezes, o byte 255 acontece quantas vezes. Vou percorrendo o arquivo inteiro, vendo quantas vezes acontece cada byte, aí eu vou ter, né, a probabilidade de ocorrência de cada byte, de cada símbolo, e aí eu vou montando passo de novo pelo arquivo, não, desculpa, aí eu monto a tabela lá a árvore, né, de Huffman, monto aquela tabela de compressão, né, o dicionário, e aí passo de novo pelo arquivo comprimindo, baseado no dicionário. Então eu tenho que passar 2 vezes pelo arquivo. Se for um arquivo grande, isso demora um pouco. No Lempel-Ziv, eu passo uma vez só, porque à medida que eu vou passando, eu vou comprimindo e vou gerando o dicionário. Claro que se o arquivo for muito grande, esse dicionário começa a ficar muito grande também.
E aí, se o dicionário começar a ficar muito grande, a busca de buscar uma sequência de bits no dicionário começa a ficar muito lento também. Tá? Então, é muito comum você, nas implementações reais de Lempersive, você estabelecer um limite para o tamanho do dicionário. Depois que o dicionário chega a um determinado tamanho, por exemplo, vou colocar aqui um dicionário de no máximo 255 entradas. Então, a palavra código vai ter no máximo 8 bits. Atingiu as 255 entradas, por exemplo, eu vou lá e começo do zero. Tipo assim, paro o arquivo ali, zero o dicionário e começo de novo. Como se fossem dois arquivos em separado. Não um arquivo só, mas como se fossem dois separados. Para o dicionário não crescer muito, porque se o dicionário crescer muito, buscar uma sequência no dicionário pode começar a demorar. E aí o que eu tinha de vantagem de ser ágil, eu começo a perder em vantagem, né? Então, você estabelece, por exemplo, um dicionário de tamanho no máximo 255, por exemplo, entradas. Mais do que isso, vai começar de novo. Vai parar e vai começar de novo. Isso é implementação real, tá? Eu estou falando como que uma implementação real pode fazer. Né? Aqui, ó. Implementações práticas, você normalmente limita o tamanho do dicionário. Quando o dicionário enche, você descarta a sequência menos referenciada e coloca a nova sequência em seu lugar. Tem essa forma. Ou você começa do zero o dicionário, ou existe essa possibilidade aqui também. Quando o dicionário enche, você descarta a sequência que tem menos referência, que foi menos usada, e coloca uma nova sequência em seu lugar. E aí você vai substituindo, vai refazendo o dicionário. É uma possibilidade também. O que quer que você faça, você tem que ter uma regra que tem que ser determinística. O que quer dizer determinística? É uma regra que você vai sempre cumprir, porque aí, no processo de compressão, se você aplicar essa regra, na descompressão você tem que aplicar a mesma regra. Né? Aquelas variações do Lempersive que eu falei que tinham aqui, né? Uma das coisas que varia aqui entre um formato e outro é o que acontece quando o dicionário enche. Então, como que você vai fazendo? Se você zera o dicionário, se você vai substituindo as que com menor ocorrência e tal. Tem várias possibilidades que podem otimizar um pouco o processo. Beleza? Tá claro aí, pessoal, como é que funciona o Lempersive? Vamos falar algumas coisas aqui, né? O de Huffman, vocês têm que saber construir. Igual a gente fez no dicionário da aula passada. Você tem que saber montar a árvore direitinho. O Lempersive eu normalmente não cobro que vocês façam ele, não. Vocês têm que saber, ter ideia de como ele funciona, para você saber mais ou menos como que ele é. Mas eu não vou cobrar que vocês façam, não, porque ele é bem fácil da gente se perder no meio do caminho. Então, você tem que entender essas características dele, entender como é que ele funciona e entender essas características dele. Mas eu não vou pedir assim, dada essa sequência, comprima ou descomprima usando o Lempersive, não. O Huffman, sim. O Lempersive, não. Beleza? Você tem que entender e saber as características dele, né? Estou falando isso porque vou lembrar para vocês que... Aproveitar que agora tá... Não, é só falar que estava todo mundo aí que apareceu mais um, né? Mais uma, né? A Nájila acho que não estava, entrou aí agora. Estou falando isso para vocês só para aproveitar para lembrar para vocês, ou não sei se eu cheguei a comentar, mas falar para vocês que estava vendo aqui na próxima aula a gente tem a nossa provinha para fazer, né? Então na próxima aula, no horário de aula, a gente vai fazer uma prova, beleza? Qual o assunto da prova que vai cair? Essa parte de compressão. E aí nessa parte de compressão, vamos voltar lá do começo, antes disso até, que vai cair, a gente tem que saber a parte de teoria da informação lá, de calcular entropia, né? Cálculo de entropia. E aí depois, entropia, eficiência de código, né? Aqueles negócios que a gente viu, né? Que você calcula o comprimento médio do código, a entropia, calcula a eficiência. E essa parte de código prefixo, o que é um código prefixo? E aí a compressão de Huffman, né? A compressão de Huffman vocês têm que fazer de cabo a rabo. A compressão de Lempersive você precisa saber como é que ela é. Você não precisa saber o passo a passo, que nem a gente fez aqui agora, mas você precisa saber quais são as características dela, ou vantagens e desvantagens em relação ao Huffman, né? Que é o que eu falei aqui, que você não precisa saber a distribuição de probabilidades, né? Como no Huffman você precisa, você vai construindo o dicionário dinamicamente, né? Essas questões, assim. Beleza? Essas características são mais importantes de vocês saberem, tá?
Então, na semana que vem, a gente vai fazer uma provinha aí no horário de aula com questões desses assuntos aí que a gente viu até agora. Né? Basicamente, esses tópicos que eu falei com vocês. Beleza? Além do Lempelziv, faltou um último da gente falar, que é o código aritmético. Vou falar aqui no código aritmético, então, que é o mesmo esquema do Lempelziv, tá? Vocês não precisam saber todo o passo a passo do aritmético, não, mas é legal, vocês vão ver que é uma abordagem bem diferente aí de compressão, do que a gente viu até agora. Mas nela, ela é mais concorrente do Huffman, porque você precisa saber as probabilidades de ocorrência dos símbolos da fonte. Então, eu preciso saber que, por exemplo, eu tenho símbolos A, B, C, D com probabilidade de ocorrência X, Y, Z, certo? Tem que saber quais são as probabilidades de ocorrência. Como é que funciona, então, o código aritmético? Ele chama aritmético porque na verdade, tinha que ser talvez geométrico até, mais do que aritmético, né? Mas, beleza. A ideia é o seguinte, a ideia é que eu vou criar um segmento de reta, vou desenhar um segmento de reta aqui, ó. E aí, esse segmento de reta, eu vou dividir ele em segmentos, outros segmentos aqui, proporcionais à probabilidade de ocorrência de cada símbolo. Então, imagina que eu tenha aqui uma fonte, né, que gere 4 símbolos diferentes, símbolos, sei lá, A, B, C e D, e que a probabilidade de ocorrência de A é de 60%, 0,6. A probabilidade de ocorrência de B é de 0,2, né, 20%. A probabilidade de ocorrência de C é de 0,1, 1%. A probabilidade de ocorrência de D é 0,1, 10%, né. Então, eu vou pegar um segmento de reta com valores de 0 a 1 e vou dividir esse segmento de reta em outros segmentos proporcionais à probabilidade de ocorrência de cada um dos símbolos. Então, eu tinha lá o símbolo A, que a probabilidade de ocorrência é 0,6, o B, que era 0,8, o C, que era 0,1, o A, que era 0,6, o B, que era 0,2, o C e D, que eram 0,1. Então, fiz aqui, ó, peguei aqui essa segmento de reta de 0 a 1, dividi aqui ele num pedaço de tamanho 0,6, outro pedaço de tamanho 0,2, vai de 0,6 a 0,8, outro pedaço de tamanho 0,1, né, que vai aqui de 0,8 a 0,9, e outro pedaço de tamanho 0,1, que vai de 0,9 até 1. Então, dividir aqui proporcionalmente, né, esse segmento de reta proporcionalmente às probabilidades de ocorrência de cada símbolo. Né? E aí, se eu quiser codificar o símbolo, codificar uma sequência de símbolos, o que eu faço? Eu vou pegar a sequência de símbolos. Imagina que eu queira codificar os símbolos, a probabilidade não, a sequência que eu quero codificar seja ACD. Se eu quiser codificar ACD, eu vou pegar A está associado a esse primeiro segmento de reta. Opa, esse primeiro segmento de reta aqui. B está associado a esse segmento de reta. Deixa eu pegar esse aqui, deixa eu ver. Vou pegar esse aqui. E colocar lá no nosso quadrinho. Para ficar mais claro para vocês. Falando é que eu tinha esses símbolos aqui, A, B, C e D, né? Com as seguintes distribuições de probabilidade. 0,6, 0,2, 0,1 e 0,1. Os símbolos e suas probabilidades de ocorrência. Beleza? Tá. Peguei, então, um segmento de reta de 0 a 1 e dividi ele em pedaços iguais. Cada um eu associo a um dos símbolos, né? Então, esse cara aqui, esse pedaço eu associei a A, esse pedaço aqui eu associei a B, que tem comprimento 2, esse aqui eu associei a B, esse aqui eu associei a C, desculpa, esse aqui eu associei a D. Beleza? Não precisa necessariamente ser nessa ordem, nada, pode ser na ordem que você quiser, desde que você siga sempre essa ordem aqui. Então, eu fiz isso aqui. Então, imagina que agora eu queira comprimir
a sequência ACD. Como é que eu faço para comprimir a sequência ACD? Eu vou primeiro eu quero a primeira símbolo que eu vou comprimir é A. Então, A está aqui, nesse segmento de reta de 0 a 0,6. Então, eu vou pegar o segmento de reta 0 a 0,6, vou expandir ele aqui e vou dividir ele de novo proporcionalmente a essas distribuições de probabilidade. Então, agora fica de 0 a 0,36 para A, de 0,36 a 0,48 para B, de 0,48 a 0,54 para C, de 0,54 a 0,6 para D. Como é que eu fiz isso? Ué, isso aqui é 0,6. Eu vou ter 60% de 0,6 para A, que é 0,36, 20% de 0,6, 20% de 0,6 é 0,12, né? Então, 0,36 a 0,48. 10% de 0,6 a 0,06. Então, de 0,48 a 0,54, 0,54 a 0,6. Então, agora eu vou comprimir o C. Como é que eu vou o C? O C, qual é o segmento de reta que tá condiz aqui com o C? Esse terceiro segmento de reta. Então, 0,48 a 0,54. Então, eu pego ele, agora expando aqui, fica de 0,48 a 0,54. De 0,48 a 0,54, eu vou ele subdividir de novo proporcionalmente a essas probabilidades. Então, fica 0,48 a 0,54 tem um comprimento aí de 0,06. Então, 60% de 0,06, que é 0,036, é para o A. Então, de 0,48 a 0,516. 20% de 0,06, que dá 0,012, vem para cá. Então, de 0,516 a 0,528. E aqui, o pedaço que é 10%, de 0,06, 0,006, né? Que dá isso aqui. E 0,006 esse comprimento aqui. E depois é D. Então, D é o quê? D está associado a essa sequência aqui, de 0,534 a 0,54. Então, eu vou escolher esse segmento de retos. Qual vai ser... Tá, e daí? Minha compactação, meu valor compactado, então, equivalente a ACD, essas três sequências, é um número qualquer que esteja entre 0,534 e 0,54. Qualquer número que esteja aqui entre isso e isso. E isso e isso. Por exemplo, 0,54 pode estar inclusive. Então, pode ser 0,54. Então, pode ser 0,54. Na verdade, eu posso até tirar o 0 e ser só o 54, ser só a parte decimal. Como o número está sempre entre 0 e 1, né? Está sempre entre 0 e 1, ele vai ser sempre 0, alguma coisa. Então, eu posso guardar só o pedaço depois da vírgula, né? 54, tá certo? Então, eu sei... o que eu preciso saber para compactar? Não. O que eu preciso saber do valor compactado? Qual o valor, que é isso aqui, o resultado, né, da compactação, que é, por exemplo, esse aqui. E eu preciso saber também quantos caracteres tinha originalmente. Eram 3 caracteres. Beleza? Então, o resultado da minha compressão são esses dois números. Quantos caracteres eram originalmente aqui, quantos símbolos eu compactei, e um número que estivesse dentro desse intervalo aqui. Certo? Um número qualquer dentro desse intervalo. De 0,500. Eu vou botar aqui que o último número está sempre dentro do intervalo. Então, é de 0,534, não incluindo 0,534 a 0,54. Porque o 0,534 está na sequência anterior, aqui no segmento anterior. Então, é esse número e esse número que é o resultado da compressão. Beleza? Se eu quiser descomprimir, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa reta aqui, do mesmo jeito. Eu não sei o que foi enviado para mim. Enviaram para mim, ó, 54 e 3 símbolos. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou ver. 54, que é 0,54, está em qual parte aqui? Ah, está aqui, ó. 0,54 está aqui. Mais ou menos, né? Está entre 0 e 0,6. Beleza. Então, isso significa que o primeiro símbolo que foi enviado para mim é o A. Porque é A que está associado a essa sequência aqui. Depois eu pego esse cara aqui e o A aqui e subdivido, né? Botei isso aqui. 0,54 está onde? 0,54 está nessa sequência aqui, nesse segmento de reta aqui, que é o quê? É o C. Então, significa que o segundo caractere é o C.
Aí pego essa sequência aqui, né, esse segmento de reta, desculpa, expando ele e subdivido. 0,54 tá onde? Tá aqui, tá nesse segmento em amarelo aqui, que é o D. Opa, então quer dizer que o próximo símbolo que me mandaram é o D. Eram 3 símbolos, então era ACD. Então, mesma forma que eu uso para compactar, eu uso para descompactar. E não importa quantos símbolos eu esteja compactando, meu resultado vai ser sempre um número. É um número só que representa todo o símbolo que eu estou compactando. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagina que eu quero comprimir o texto informação, informacal, né? Tá sem C, o C é normal, né? Cedilha, e o A não tem tio. Então, aqui, se eu olhar o A, isso aqui, informação, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. A letra A acontece 2 vezes, então ela tem probabilidade de ocorrência de 20%. A letra O também. As outras todas têm 10% de probabilidade de ocorrência. Então, peguei o número de, né, o segmento de reto lá de 0 a 1 e subdividi desse jeito aqui. De 0 a 0,2 é o A, de 0,2 a 0,3 é o C, de 0,3 a 0,4 é o F, de 0,4 a 0,5 é o I, 0,5 a 0,6 é o M, 0,6 a 0,7 é o N, 0,7 a 0,9 é o O, e 0,9 a 1 é o R. E aí, se eu for comprimir o texto em informação, eu vou fazer isso. Ó. O I, ele está aqui, ó, de 0,4 a 0,5. Então, é no intervalo de 0,4 a 0,5. O N está aqui. Né? Aí, 0,4 a 0,5, eu vou dividir 0,4 a 0,5, né, nesses 10 pedacinhos de novo. E aí, depois é o N. O N está aqui, ó, de 0,6 a 0,7. Então, fica de 0,46 a 0,47. É porque 0,4 a 0,5 vai ser de 0,42 a 0, de 0,4 a 0,42, de 0,42 a 0,43, 0,43 a 0,44, e assim por diante. Né? Então, depois, o F vai ser de 0,463 a 0,464, o O vai estar de 0,4637 a 0,4639, o R vai estar de 0,46388 a 0,4390, e assim por diante, até que eu chego no último aqui, que vai estar qualquer número nesse intervalo. Então, se é qualquer número nesse intervalo, eu poderia pegar o 0,463890086, por exemplo. 86. Então, seria 463890086, né? Indicando que são 10 símbolos. 10 símbolos e esse número aqui para ser o número codificado. E aí, para descomprimir, o que eu faço? Gero esse mesmo segmento de reto, vou fazendo esse mesmo processo que eu vou chegar na palavra informação. Igual eu cheguei lá no ACD. Deu para entender esse aritmético? Eu preciso, com certeza, saber a distribuição de probabilidades, né? E eu vou desenhar essa sequência. No final, o que acontece, a diferença que existe em relação ao ritmo é que eu tenho um número só para comprimir a sequência inteira. A sequência inteira vai gerar um número só. Nota que aqui, por exemplo, o ACD deu um número menor. A sequência aqui que é maior, gerou um número um pouquinho maior, né? Gerou um número um pouquinho maior. Beleza, mas é um número que pode ser representado com alguns bits aí, sendo que aqui, por exemplo, se fosse um texto, informação, eu tenho 10 letras, assumindo que é um TXT, essas 10 letras iam ocupar 80 bits. Né? 8 bits cada letra, 80 bits. Aqui, esse número, assumindo que é o número que eu falei lá com vocês, 463890086, por exemplo, né? É um número, se for 86, vai ser aqui, ó, que é 463 milhões. 463 milhões, eu preciso de quantos bits? Acho que eu preciso de, deixa eu ver aqui. É 463 milhões. São 463. Então aqui, vamos ver aqui, 1000.
2 elevado a 10. 1 milhão. 2 elevado a 20. E aqui 2 elevado a 30. É, 29 bits, mais ou menos. 29 bits tá, se eu for guardar de 8 em 8 bits, então eu vou precisar de 32 bits. Então, originalmente eu tinha 80 bits, eu vou precisar de 32 bits. Mais 8 bits, que é para poder dizer quantos caracteres eu tinha, né? Então, vão ser 30, vão ser 40 bits. Então, eu tinha 80 bits, foram para 40 bits. Compactei pela metade. É uma compactação boa, né? Por que 40 bits? Porque 32 bits para eu representar esse número aqui, mais 8 bits que eu usaria para poder dizer que são 10 caracteres aqui que eu comprimi, né? Então são 40 bits. Eu cheguei de 80 para 40 bits, reduzi bastante. Beleza? Reduzi pela metade. Isso aqui é uma forma de compactar bem diferente, né? Porque você está pegando, vou pegar nesse exemplo menorzinho aqui, eu estou pegando uma sequência de caracteres e substituindo por um número só. Então, a sequência inteira vai para um número, para 2 números, na verdade, um número e a quantidade de caracteres que eu usei para comprimir. Por que eu tenho que saber quantos caracteres eu tinha originalmente? Porque senão isso aqui pode ser uma coisa que nunca tenha fim, né? Ah, se eu cheguei 0,54, cheguei nisso aqui, beleza. Então agora eu vou pegar esse cara aqui, o 0,534 a 0,54, vou dividir de novo nas proporções aqui e vou ver o 0,54 em que intervalo que tá aqui, aí vou pegar o intervalo, dividir de novo. Pode ser uma coisa infinita, eu tenho que saber a hora que eu paro, porque eu tenho que saber quantos caracteres que o cara me enviou, né? Porque esse 0,54 ele podia indicar 3 caracteres, mas podia indicar também, sei lá, 10 mil caracteres. Era eu só ir repetindo isso 10 mil vezes e vendo onde está o 0,54. Ele já está sempre dentro de algum intervalo, né? Então isso aqui é para eu saber quantos bits eu tô foram enviados para mim. Beleza? Deu para entender, pessoal, aí a abordagem do código aritmético? Ele é usado também, tá? O código aritmético é usado, assim como o código de Huffman e assim como o Lempelzig. Não estou falando nenhum código que não é usado, não. Esse cara aqui tem característica parecida com o Huffman porque você precisa saber as distribuições de probabilidade antes, né? Se você também compactar uma sequência de caracteres muito grande, pode acontecer desse número ficar muito grande também. Então vai ficar difícil até de armazenar. Então, às vezes também você pega uma quantidade de caracteres e faz até uma certa profundidade aqui, né, de subdivisões lá daquela reta, e aí depois você para e faz de novo. Então você acaba dividindo o arquivo em pedaços também, é comum fazer isso também. Beleza? Bom, falamos então na codificação de Huffman, na codificação aritmética. Eu estou passando nesses um pouco mais rápido do que eu fiz no Huffman, né? O Huffman a gente parou, fez exercício, porque o Huffman eu quero que vocês saibam construir. Esses aqui eu quero que vocês saibam identificar só, né? Identificar características. Você não precisa construir ele. Então a gente acaba passando um pouquinho mais rápido. Né? E aí, dado isso, eu queria falar uma última deles, que é a compactação com perdas. Todas essas que a gente falou, codificação de Huffman, Lempelzig e aritmético, são codificações sem perda. Você comprime sem perda. O que quer dizer comprimir sem perda? Quer dizer que eu comprimo e quando eu descomprimo, eu consigo o dado exatamente como ele era originalmente. Eu olho para ele e ele está exatamente como ele era originalmente. É isso que é codificação sem perdas. A compactação com perda não é bem assim. Na compactação com perda, quando compacto, eu jogo informação fora. Em nenhum desses aqui eu joguei informação fora. Nesse eu vou jogar informação fora. Qual o objetivo de jogar informação fora? É comprimir mais. É comprimir mais do que eu conseguiria se eu não jogasse informação fora. Quando eu não jogo informação fora, que é o caso desses mecanismos de codificação sem perda, eu consigo comprimir até o limite máximo que eu tenho, que é a entropia. Eu não consigo comprimir mais do que a entropia. Né? Nenhum código desse tem eficiência maior do que 100%. Eficiência no máximo 100%, ou seja, no máximo igual a entropia. Né?
Então, a entropia é o limite para esses caras aqui. Mas, às vezes, eu posso querer comprimir além da entropia. Como que eu faço isso? Bom, não dá. Se eu quiser comprimir além da entropia, eu tenho que jogar informação fora. E se eu jogo, no fundo, se eu jogo informação fora, eu estou diminuindo a entropia da mensagem, né? Porque eu estou jogando informação fora. Então, não tem como eu comprimir menos com a entropia. Se eu quiser comprimir mais do que a entropia. Se eu quiser comprimir mais um arquivo que ele seja mais comprimido ainda, que ele fique menor ainda do que qualquer um desses mecanismos, só jogando informação fora, ou seja, só diminuindo a entropia da mensagem que eu tenho. Como que eu diminuo a entropia? Jogando informação fora. A entropia é a quantidade de informação. Se eu quero diminuir a entropia, eu tenho que diminuir a quantidade de informação, tenho que jogar informação fora. Tá? E aí eu consigo ter uma compactação com perda. E aí, quando eu for descomprimir, quando eu for descomprimir a informação, eu não vou ter mais a informação do jeito que ela era originalmente. Eu vou ter alguma coisa próxima do que ela era originalmente. Mas que, para alguns casos, ter algo próximo já é suficiente. Quando eu estou comprimindo um arquivo de texto, um arquivo de dados, né? Um arquivo de texto, um arquivo executável, sei lá. Não é legal eu perder informação. Eu não posso perder informação. Senão o texto vai voltar de um jeito diferente do que era originalmente, senão o arquivo de dados do Excel, o arquivo do Word, o executável não vai conseguir executar porque mudaram alguns bits. Então, para esses casos, tem que ser codificação sem perda. Agora, uma imagem, eu não preciso dela exatamente como ela era originalmente. Se ela tiver algumas falhinhas, não tem muito problema. Tiver um serrilhado onde não tinha, tiver alguma coisa assim, num vídeo também, se não ficar perfeito, não tem muito problema. O áudio também, se o áudio jogar fora alguma coisinha, eu vou ainda conseguir ouvir bem? Vou, às vezes o meu ouvido não vai nem ser capaz de perceber aquilo que eu joguei fora. E aí, para isso, para todos esses casos de vídeo, de imagem, de áudio, se usa o mesmo mecanismo conhecido como transformação discreta de cosseno, ou DCT, né? Discrete Cosine Transform, transformação discreta de cosseno, né? Normalmente usado em som, imagem, vídeo e animação. Quem usa isso? Compactação fractal, JPG, Wavelets H263, H264, que é o que se usa em videoconferência, né? O que a gente está usando aqui agora, H263, né, para áudio, H264 para vídeo, é o que a gente está usando aqui agora no Teams. O MPEG, né, MPEG 1, 2, MPEG 4, né, MP4, MP3, OGVorbis, que é um MP3 gratuito, né, um formato de MP3 código aberto, WMA, que é o Windows Media Audio, né, e por aí vai. Todos esses caras aí usam compactação com perdas. Né? É uma transformada, né? Vetores com vetores ortonormais, então é uma matriz de rotação. Isso é um detalhe para quem lembra disso de álgebra linear, quem não lembra não tem problema nenhum. Mas a ideia básica, para que eu estou falando que é uma matriz de rotação? Porque ele transforma, por ser uma matriz de rotação, ele transfere a maior parte da informação contida para os primeiros elementos do vetor, né? E aí otimiza o armazenamento. Então, até esse momento, quando você aplica essa matriz aqui transformada, você não está perdendo nada, é reversível. É uma transformação linear, lá de álgebra linear, que depois você pode voltar atrás. Isso aqui, só de curiosidade, essa aqui é a equação da transformada. E aí, quando você está lidando com imagem, a transformação é bidimensional, numa matriz n por n, porque os pixels têm correlação com os vizinhos, tanto do lado quanto em cima e embaixo. E aí nós vamos fazer vou mostrar um exemplo para vocês de uma transformação discreta, eu não vou entrar em contas, mas só para vocês verem como é que funciona, vocês verem que eu vou obter dados que não são exatamente os originais, mas são bem próximos dos originais, que já é válido para mim. Então, por exemplo, quando eu estou implementando a transformação discreta de cosseno numa imagem, que é o que acontece no JPG, vou mostrar aqui para vocês exatamente o que acontece no JPG. A implementação é simples, não é difícil, mas o poder computacional para você calcular isso é um pouco elevado. Você calcular o cosseno, tem π, tem uns cálculos aqui, uma somatória, tem uns cálculos aqui que demoram um pouco para você fazer para uma imagem. Então, você tem algumas otimizações que foram propostas para poder fazer essa transformação discreta de cosseno numa imagem. Ao invés de você pegar a imagem como um todo, pegou uma imagem de 4K, como é que você vai fazer? Não importa qual é a imagem. Você vai pegar e dividir a imagem em vários bloquinhos de 8 por 8, 8 pixels por 8 pixels, e você vai compactar
cada um desses bloquinhos separadamente, de 8 por 8. Né? E os cossenos são todos pré-calculados e armazenados. Então, os programas que trabalham com isso, tipo Photoshop, por exemplo, né? O GIMP, que são programas que você pode salvar em JPG, então ele vai compactar. Ele já tem, em umas tabelas internas lá na implementação dele, os cossenos todos pré-calculados. Tem lá calculado, sei lá, de 0 a 360 graus, né? Ele tem uma matrizinha lá com um vetor, né? 0 e o valor do cosseno de 0. 1, o valor do cosseno de 1. 2, o valor do cosseno de 2. 3, o valor do cosseno de 3. Até, sei lá, 359 e o valor do cosseno de 359. Então tem tudo lá já pré-calculado. Né? E normalmente você faz cálculo em ponto fixo, quer dizer, você não usa valor decimal, né? Multiplica tudo por 1000, por exemplo, e aí você faz tudo com o número inteiro, que é cálculo com o número inteiro é mais fácil. Beleza? O que acontece quando se aplica essa transformada de cossenos que a gente viu? Os coeficientes mais significativos se acumulam no início do vetor, o resto do vetor fica com valores muito baixos. E aí, como os valores são muito baixos, você tem um segundo processo, que é um processo que chama de quantização, que a gente elimina os dados menos significativos. Vou mostrar um exemplo aqui que é bem mais fácil da gente entender num exemplo do que falar ali. Imagina que eu tenho essa imagem aqui, ó. Originalmente eu tenho um quadradinho de 8 por 8, que eu falei com vocês, que é um degradê de preto ou quase preto até um branco ou quase branco. É um cinza bem claro aqui que é quase branco, certo? E aí essa imagem está representada nessa matriz aqui embaixo, né? Cada pixel aqui da imagem, de 8 por 8, são 64 pixels, é representado por um valor dessa matriz aqui de 8 por 8, certo? Como assim? Esse valor aqui da matriz é um número de 8 bits, né, de 0 a 255, e que quanto maior o número, mais próximo do branco, quanto menor o número, mais próximo do preto. Né? Então ele diz aqui, o número indica a intensidade de branco, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o 0 seria preto, e o 255 seria branco. Então aqui está o mais próximo que esse pixel superior aqui, né, superior esquerdo, ele está mais próximo do preto aqui, que é 1, bem próximo de preto. E esse aqui é bem próximo de branco, 253. E aí, se vocês olharem aqui, ó, cada uma dessas diagonais aqui, todas elas têm o mesmo valor. Ó. 1, depois 19, 37, 55, 73, 91, 109, 127, 145, 163, 181, 199, 217, 235 e 253. Porque é um degradê aqui, né? Tá? Então, na diagonal aqui, eles têm a mesma intensidade de cinza, né? Mesmo. Então, é isso aqui. Depois que você pega isso aqui e passa por essa transformada, né? Você obtém isso aqui. Isso aqui. Ó. Olha só como é que ele pegou esses valores e trouxe todos eles aqui para as bordas aqui, né? Essa parte aqui ficou toda basicamente zerada, né? Daqui, se eu aplicar a matriz inversa do que eu apliquei aqui, né? A transformação inversa, é uma multiplicação de matriz, né? Lembra lá, é transformação linear de álgebra linear? Você pega uma matriz e multiplica pela matriz da transformação. Você obtém isso aqui. Se eu multiplicar pela matriz inversa, isso aqui pela matriz inversa, eu vou obter isso aqui exatamente desse jeito. Então, daqui para cá, eu não perdi informação nenhuma. Né? Não perdi informação nenhuma, só apliquei a transformação, a transformada, né? Multipliquei isso aqui por uma outra matriz e obtive isso aqui. E aí, daqui, eu ainda vou passar por uma quantização. A quantização é o seguinte, é pegar esses caras aqui, por exemplo, e dividir por um certo número. Na verdade, eu tenho uma matriz de quantização em que eu pego isso aqui e divido por um número, isso aqui divido por outro, isso aqui por outro. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por alguns números. E aí, divido, né, e pego só a parte inteira da divisão. Então, esse cara aqui, por exemplo, dividir por um número qualquer que deu 63. Esse aqui, dividir, sei lá, por 11, deu isso aqui. Isso aqui, dividir por, sei lá, por 15, deu isso aqui. Isso aqui, dividir por 30, opa, deu 0, deu 0. Isso aqui, dividir por 10, 20, sei lá, deu isso aqui, deu 0. Então, no final, eu fiquei com isso aqui. Ó. Quando eu faço isso, eu estou jogando informação fora. Eu estou dividindo por um número e pegando sua parte inteira. Se eu multiplicar de novo 0 por 20, vai dar 0.
Isso aqui, se eu multiplicar por qualquer coisa, vai dar 0. Esse aqui, que era o dividir por 15, deu isso, se eu multiplicar por 15, vai dar menos 30, que não é exatamente menos 34, mas é próximo de menos 34. Esse aqui, eu dividi por 11. Se eu pegar esse aqui e multiplicar por 11, dava menos 330, que não é exatamente menos 327. Menos 327,99, né? Menos 330. Entendeu? Então é uma coisa parecida. Entendeu? Então, daqui para cá, eu tenho uma quantização, que é uma divisão tirando a parte decimal. Então, eu vou ter... Eu joguei informação fora. Para que eu fiz isso? Para ficar com muitos zeros. Olha a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Né? Claro que eu estou pegando um caso em que isso fica muito aparente, esse degradê. É um caso legal de ver, porque é um caso didático, é um caso que fica muito aparente isso aqui. E aí, o que eu faço disso aqui, agora? Por que isso está mais compacto do que isso aqui? Porque eu posso representar isso de uma forma bem simples, que é o seguinte, eu vou pegar e vou, na hora, ao invés de, qual é o jeito tradicional de se escrever uma matriz, por exemplo, num arquivo? É eu escrever a primeira linha, seguido da segunda linha, seguido da terceira linha, seguido da quarta linha, seguido da quinta, seguido da sexta, da sétima e da oitava. Na hora que eu monto a matriz de novo, eu vou ler os primeiros 8 números e vou colocar na primeira linha, os próximos 8 números na segunda linha, os próximos, e aí por diante. Como esse processo de transformada, eu sempre vou cair num negócio desse em que nessa parte superior aqui, superior esquerda, onde vão ficar os números, e aqui a maioria vai ficar zero, por causa da característica da transformação, né? Discreta de cosseno aqui. O que eu vou fazer? Ao invés de escrever a matriz desse jeito, eu vou escrever ela da seguinte forma. Eu vou escrever esse número aqui, depois esse aqui, depois esse, ou seja, depois essa diagonal. Eu vou escrevendo por diagonal, depois essa diagonal, depois essa diagonal, depois essa diagonal, depois essa diagonal. Vou escrevendo por diagonal, fazendo zigue-zague aqui, escrevendo as diagonais. Na hora que eu ler do arquivo, por exemplo, e for escrever a matriz de novo, eu vou lendo e vou botando nas diagonais também, do mesmo jeito, para poder reconstituir ela do mesmo jeito. Só que em vez de ler linha a linha, eu vou lendo diagonal a diagonal. Quando eu leio diagonal a diagonal, ó, li essa diagonal, li essa, primeira, segunda, a terceira, li a quarta diagonal, daí para frente é tudo zero, né? Então eu não preciso nem mais escrever no arquivo, eu posso falar assim, daqui para frente é tudo zero. Então eu não preciso armazenar esse valor. E aí eu armazenei muito menos valores, né? Armazenei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Armazenei 10 valores só de 64, né? Não, era 8 vezes 8, 64. 64 eu armazenei só 10. Diminui pra caramba a quantidade de números, né? Eu tinha que armazenar, cada um desses é um byte, eu tinha que armazenar 64 bytes, armazenei 10 bytes. Só 16% só, 17% só. Diminui muito. Compactei muito. E aí, se eu pegar isso aqui e aplicar a transformada inversa, nisso aqui, eu não vou obter exatamente isso. Né? Eu tenho que primeiro fazer a quantização, eu dividir, eu tenho que multiplicar, vou achar alguma coisa parecida com isso. Vou aplicar a transformada inversa, vou achar isso aqui. Isso aqui, se vocês olharem, não tem nem número aqui que seja igual aqui. Ó. Aqui era 1 e essa diagonal era 19. Aqui é 4 e essa diagonal é 17, 18. É diagonal 37, 17, 17. Ah, não, até tem um aqui, 37, mais 32 e 39. Aqui é 55, 56, 52, 52, 57. Aqui é 73, foi 73, 70, 72, 71, 74. Aqui é 91, 91, 87, 91, 91, 88 e 93. Aqui é 109, então ficou 111, 106, 108. 100. Não são exatamente os números, mas são próximos do número original. Isso para um arquivo de texto não serve. Mas para um arquivo de imagem, se eu pegar isso aqui e usar o mesmo critério que eu usei, né, que quanto mais próximo de 255, mais próximo do branco, quanto mais próximo do zero, mais próximo do preto, eu vou desenhar e vou ter isso aqui. O arquivo depois de recuperado. Isso aqui. Isso aqui, visualmente, para mim é igual. Tem diferença? Tem. Mas visualmente eu não vejo diferença. Então, para imagens, assim como para áudio, diferenças pequenas não fazem, a gente não consegue nem perceber. Nem um do lado do outro, quanto mais se um não estiver do lado do outro. Certo? Bom, e aí, a perda da informação está toda nesse processo de quantização. Quando eu pego isso aqui, divido por um número e arredondo a divisão. Certo? Se eu dividisse por um número maior ainda, eu podia, de repente, esses menos 2 até ficarem 0, 0 aqui, eu ter um arquivo menor ainda. Se eu quisesse não perder tanta informação, talvez eu devesse dividir por números um pouco menores. E aí aqui
e em vez de, aqui esse 10 aqui eu ainda conseguiria ter alguma coisa aqui, o 10 aqui eu conseguiria ter alguma coisa aqui também. Na verdade, esse processo, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, no Photoshop, quando você vai salvar um arquivo JPG, ele pergunta qual a qualidade que você quer. Você pode escolher lá uma qualidade entre 1 e 9, se eu não me engano. 1 e 12, não me lembro agora qual é a escala, mas quanto maior a qualidade, melhor fica a imagem, quanto pior a qualidade, pior fica a imagem. Por quê? Porque dependendo da qual qualidade que você escolhe, tem um padrão lá no JPG, ele vai ter uma quantização maior ou menor. Ele vai dividir por números maiores ou por números menores. E aí você vai obter alguma coisa mais próxima do original ou mais distante do original. Tá certo? Então, a imagem fica mais próxima do original ou mais distante do original. Né? Então, essa quantização, ela diz qual é a qualidade da imagem. Se eu dividir por números muito grandes aqui, eu vou ter uma imagem de qualidade pior, porque na hora que eu recuperar vai estar mais distante do original. Se eu dividir por números menores, eu vou ter uma compressão menor, né? Porque eu vou ter menos zeros aqui, mas em compensação eu vou ter alguma coisa mais próximo do original. Beleza? Aqui é o que eu estou mostrando justamente aqui, a leitura e armazenamento em zigue-zague. Tem mais uma coisa ainda que o JPG faz. Ele, além de pegar isso aqui, gravar só 63 menos 20, 30, 000, 2002, além de fazer só isso e não precisar gravar mais, ele ainda pega esse daqui e ainda aplica Huffman ou aritmético nisso aqui, para poder compactar isso aqui ainda um pouco. Né? A codificação de entropia ele ainda vai lá e diminui um pouco mais ainda, porque aí quando você, como é Huffman ou aritmético, que é compressão sem perda, depois que você descomprimir, você ainda consegue obter exatamente esse pedaço aqui. Esse processo aqui de quantização que é o que joga informação fora. Então, no JPG, ó, você pega os blocos de 8 por 8, passa por uma transformada discreta de cosseno, tá aqui FDCT, porque é Fast Discrete Cosine Transform. É a transformada discreta de cosseno rápida. Por que é rápida? Porque os cossenos já estão pré-calculados, porque só calcula com números inteiros, tal. Passa por um quantizador, que tem uma especificação, tem a matriz de quantização que é utilizada. Essa matriz de quantização, você escolhe ela dependendo da qualidade da imagem que você quer, por exemplo. Né? E aí tem a codificação de entropia, que é o aritmético ou o Huffman. Né? E aí tem lá a tabelinha do aritmético, o Huffman, as especificações dela, e você tem a imagem comprimida. Para descomprimir, você passa pela descompressão lá de Huffman ou aritmético, usando as especificações que você construiu aqui durante a codificação. Você tem a desquantização, né, que é multiplicar o inverso aqui, que você também pega essa mesma tabelinha que você usou. E aí você faz uma transformada discreta de cosseno inversa. Você multiplica pela matriz, a matriz você multiplica pela inversa da matriz que você multiplicou para fazer isso aqui. Beleza, tem a imagem reconstituída. Não a imagem original, mas algo próximo da imagem original. Então, na transformada discreta de cosseno, você tem perda, porque esse processo de quantização aqui faz com que você perca a informação, que não tem como obtê-la de novo. Mas, com isso, você consegue ganhar bastante espaço. É o que eu falei com vocês, você está comprimindo mais do que a entropia? Tá, por quê? Porque a entropia disso aqui é menor do que isso, porque quando eu passei pela quantização, eu joguei informação fora, então eu tenho uma mensagem com menos entropia. Então, se ela tem menos entropia, dá para compactar mais. Essa aqui é a ideia básica. Beleza? Isso aqui é usado no JPG, isso aqui é usado nos vídeos, MPEG e tal. MPEG, o que é um MPEG? O que é um vídeo? Um vídeo é uma sequência de imagens. Então ele pega cada uma das imagens, cada uma das sequências de imagens e usa isso aqui. Mais do que isso ainda, vídeo eles ainda fazem uma coisinha a mais. Vídeo, na verdade, ele pega um quadro, aí você tem um vídeo normalmente, sei lá, 30 quadros por segundo. Você pega um quadro, o quadro seguinte, você só armazena o que mudou do quadro anterior para o próximo quadro. Só o que mudou. E o que mudou, você aplica isso aqui. E aí você tem um quadro, o próximo quadro, que você pega só o que mudou em relação ao anterior. Então, nesses MPEG, ele só pega o que mudou em relação ao quadro anterior. De tempos em tempos, você vai lá e manda um quadro inteiro também. Porque se você perder um quadro, você pode pegar só a diferença e acabar se complicando todo. Então, de tempos em tempos, ele manda um quadro inteiro, usando isso aqui. E aí, o quadro seguinte é só o que mudou em relação ao anterior. O quadro seguinte é só o que mudou em relação ao anterior. Mas mesmo o que mudou, do que mudou, você aplica uma transformada discreta de cosseno. O JPG usa isso. O MPEG 4 de vídeo, o AVI, né? Todos eles usam isso. E música também usa isso.
né? O MP3, o WMA, o GVOP, todos eles usam esse mesmo esquema aqui. Claro que aí já não é uma matriz, é linear, mas o processo é bem parecido. Beleza? Claro, pessoal. O que eu preciso saber disso aqui, professor? O que precisa saber é que aqui você tem uma codificação com perda e saber esse processo aqui, né? Não precisa saber fazer, até porque eu não fiz as contas aqui. Mas você precisa saber que tem esse processo aqui. Né? Que você aplica uma transformada, que depois você tem a quantização, que é aqui que você perde informação, e aqui eu consigo regular, inclusive, quanto de informação eu vou perder, né? Se eu vou perder mais ou menos informação. Se eu perder mais informação, eu vou compactar mais. Se eu perder menos, eu vou compactar menos. Né? E que depois eu consigo recuperar para alguma coisa que não é o original, mas que é próximo do original. Você precisa entender essa dinâmica de funcionamento aqui, da transformação discreta de cossenos. Beleza? Então, semana que vem, como eu falei com vocês, e eu vou colocar lá no AVA, nós teremos nossa provinha. Cai essa parte aí que a gente viu até agora. Beleza? No horário de aula, normal. Eu vou deixar ela lá como um envio de trabalho para vocês. Um envio de trabalho, não, desculpa, vai estar lá como um questionário, se eu não me engano. Ah, vocês dão uma olhada. Eu vou botar instruções lá direitinho, mas se eu não me engano, vai estar lá como um questionário para vocês fazerem, né? Aí vocês fazem lá durante o horário de aula. Algumas questões, por exemplo, quando você tiver que construir, como compactar usando Huffman, que tem que construir uma árvore, vocês pegam uma folha de papel, por exemplo, fazem o desenho todo dela na folha de papel. Questão que vocês quiserem, vocês podem fazer uma folha de papel, depois tiram uma foto e manda para mim, durante o tempo de aula, né? Tá? Eu vou botar as instruções todas direitinho lá no questionário, tá? Tudo que vocês têm que fazer direitinho para não ter dúvida. Beleza? Vou aproveitar só fazer uma chamadinha aqui, né? Dúvida, tá na hora.